Meus amigos, vocês me perdoem, acabou agora a transmissão na Rádio Barulho, me deu uma crise de tosse, acho que de nervoso. Eu tô tossindo faz uns 15 minutos. É um desculpe que provavelmente durante o vídeo eu vou dar umas tossidas feias aqui. Acabou o jogo lá na rádio, a gente, no meu comentário final agora, quem tava assistindo, obrigado pra todo mundo que prestigiou. A Rádio Barolo, a gente tá com esse projeto aí desde o ano passado, a gente transmite todos os jogos do São Paulo com uma equipe muito bacana, com uma molecada que trabalha, que tem uma dedicação muito grande para fazer o trabalho acontecer. E hoje não foi lá no estúdio, que ainda estão reformando o estúdio, a gente fez online. E aí tem uma brincadeira, fizeram uma brincadeira depois que acabou o jogo. Ah, a Rádio Barolo é pé quente, olha aí, pé quente no Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo, primeira vitória. Porque como o São Paulo tem perdido pra caramba, as pessoas brincam, né? Que a rádio é pé fria, agora a rádio é pé quente. E eu falei o seguinte, que a Rádio Barolo não é nem pé fria nem pé quente, não é uma coisa nem outra. Porque quando a gente fica falando muito sobre isso, eu sempre brinco com vocês, né? A gente tira o foco. O foco não é a Rádio Barolo, o Barolo, ou você, eu. O foco é o São Paulo. E o São Paulo vive essa fase horrível, e não é por culpa da rádio pé fria, pé quente, ou de você, ou minha, ou de ninguém. A culpa do São Paulo tá nessa fase pelos incompetentes que destruíram o clube, né? Por enquanto, só incompetentes, mas muito provavelmente são muito mais do que incompetentes. Então não é nem pé frio, nem pé quente. A gente está acompanhando o São Paulo, o único compromisso que a gente tem é com o São Paulo. Eu tenho, você tem, porque a gente quer ver o São Paulo gigante de novo, a gente quer ver o São Paulo grande. E eu já avisei a molecada lá que eu não vou aguentar um ano. Se o primeiro jogo foi desse jeito, eu não vou aguentar um ano desse jeito. E para você ver como o ano foi maluco, como esse jogo foi maluco, como esse Campeonato Brasileiro começa de um jeito maluco, quando você ia imaginar que o jogo hoje fosse acabar 2-1 pro São Paulo, com o Flamengo reclamando do juiz, reclamando do árbitro. Quando você ia imaginar, aliás, já vou te dar um aviso, se você torce pro São Paulo e quer assistir, vai assistir como eu, vai tentar assistir os programas de esporte amanhã, se prepara, porque ninguém vai falar de Luciano, ninguém vai falar de Caleri, ninguém vai falar da defesa do Rafael no final do jogo, que garantiu o resultado, como um goleiro de time grande tem que fazer. Ninguém vai falar do gol do Danielzinho, só vai se falar do suposto pênalti, que não foi nada, do Alan Franco em cima do Arrascaeta. Então se prepare, porque você vai ouvir muito amanhã, porque o Flamengo... Amanhã 2 assuntos, presta atenção no que eu vou falar, 2 assuntos. O pênalti, suposto pênalti, que não foi nada, do Alan Franco no Arrascaeta, e o Paquetá. Pode se preparar. O São Paulo, você vê aqui comigo, você vê com o pessoal da mídia alternativa, amanhã você vê no QG Tricolor. É isso, se você quer falar do São Paulo, você vê a mídia alternativa. Porque amanhã a mídia tradicional só vai falar do Paquetá e do lance da reclamação do pênalti do Alan Franco. Agora, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Quando o Rafinha assumiu ontem, e a gente deu uma entrevista ontem, e ele falou... Ele usou uma palavra que você que me acompanha aqui, você é testemunha, que talvez seja a palavra que eu mais uso no canal aqui para falar sobre o time do São Paulo. Postura. Postura. Quantas vezes você me ouviu falar essa palavra aqui? Postura. E o Rafinha, na entrevista que ele deu, que eu falei, que se você não me acompanhou nos vídeos durante a semana, eu falei que teve o discurso do Crespo, que o São Paulo ia lutar para não cair, fazer os 45 pontos. O discurso do presidente dizendo que ia lutar pela Libertadores, que era incaível. O discurso do Crespo, um discurso derrotado, mas com os 2 pés na realidade. O discurso do presidente completamente desconectado da realidade. E eu falei, quando o Rafinha deu a entrevista, que ele fala... a frase do Rafinha, para mim, o discurso do Rafinha foi o mais coerente. O São Paulo, a história não vai mais ganhar campeonato, o São Paulo parou no tempo, mas sem discurso de coitadinho, sem discurso de fracassado. Porque no jogo contra o Palmeiras eu falei pra vocês, é um elenco fracassado, é um elenco perdedor. O elenco não ganhou nada na carreira, nenhum deles ganhou. Sabe quantos títulos tem o Dória? Os reforços, só vou falar dos reforços. Sabe quantos títulos tem o Dória na carreira dele? Nenhum. Sabe quantos títulos tem o Danielzinho na carreira? Nenhum. Sabe quantos títulos tem o Coronel? 2 campeonatos australianos. Então é um time perdedor, é um time que não ganhou nada na carreira, a vida inteira, esses jogadores não ganharam nada. E quando o Rafinha fala discurso de perdedor aqui, discurso de fracassado, não, eu já fui campeão com salário atrasado, então ele tá dando um recado direto para os jogadores. E quando ele fala precisa mudar a postura,
Para mim, esse foi o discurso mais coerente dessa semana. Entre Crespo, o presidente e o Rafinha. O Rafinha foi o mais coerente. E o que a gente viu hoje, eu quero falar do jogo para você e quero muito saber a sua opinião. Para mim, o que a gente viu, independente da gritante diferença técnica que existe, gritante, a gente viu um time com postura. Ou não? Ou não teve postura? O Sabino falhou junto com o Arboleda no gol, mas tiveram postura. Os caras seguraram a bola no ataque. O Luciano perdeu um gol e fez outro. Hoje a gente não teve jogador tremendo as pernas no final. A gente teve moleque da base lá, o Mike, segurando o jogo com cãibra pra parar o jogo, pra furar a bola. E a gente teve principalmente um time no segundo tempo, quando o Flamengo veio com a cavalaria, com os titulares, um time que não se escondeu. Um time que tentou jogar. Um time que tentou a vitória, um time que conseguiu um empate e depois buscou a virada, um time que teve culhão, que teve brio, que teve vergonha na cara, ou não? Tudo aquilo que faltou, que veio faltando pro São Paulo. Você concorda comigo? É meio óbvio, não é? Não é meio óbvio que a vitória veio principalmente pela mudança de postura que esses caras tiveram? Agora, o que eu falo pra vocês é o seguinte, vai faltar técnica, porque esses caras são muito limitados, muito jogador muito limitado. Vai faltar talento, vai faltar o DNA da vitória, vai faltar. A gente está lidando com o São Paulo. Vai faltar a contratação, porque o time foi destruído, saqueado, vai faltar. Vai faltar reforço de peso, vai faltar um treinador revolucionário, porque o Crespo não é. Vai faltar tudo isso, a gente sabe que vai faltar. Só que se não faltar dignidade, se não faltar postura, o São Paulo não cai, não cai. E você pode até aspirar a alguma coisa. Não estou falando de campeonato, título de campeão brasileiro, não estou falando de... Também que a gente tem que ter um pouco o pé na realidade. Não é porque ganhou do Flamengo que agora o campeão voltou. Não é por causa disso. Não é assim. Mas eu acho que se tiver postura, a gente pode não comemorar nenhum título esse ano. Mas vergonha a gente não vai passar, velho. Como a gente passou com o Mirassol, como a gente passou com o Palmeiras, como a gente passou com o Fluminense. A gente não vai passar vergonha. Ao contrário, a gente vai ter orgulho dos caras, não vai? Você não teve orgulho do time hoje? Eu tive. No segundo tempo eu tive. Mesmo naquele bumba meu boi, mesmo no desespero, eu quase terminei o jogo com um infarto aqui. O relógio apita quando o coração bate mais rápido, o relógio quebrou, de tanto que apitou. Mas não deu orgulho de ver os caras se dedicando? Os caras jogando como se eu e você, se a gente estivesse em campo? Não deu orgulho de ver? Ah, não é o São Paulo campeão de tudo, não é o São Paulo maravilhoso, não é ganhou, tá tudo bem, não é nada disso. Mas pelo menos a dignidade que os caras tiveram, o brilho pra segurar um timaço do Flamengo, porra. Isso pra mim, a minha opinião, é o começo. Sem essa dignidade, sem essa hombridade, sem essa vontade, você não consegue nada. Você pode trazer reforço, você pode pagar em dia, você pode trazer o Guardiola, você pode trazer Jesus Cristo, o superstar, para ser presidente do São Paulo. Se não tiver postura, você não consegue nada na vida e muito menos no futebol. Essa é a minha maneira de ver o São Paulo, passa muito por isso. A postura dos caras dentro de campo, a postura do presidente, a postura do diretor, a postura. É postura. Vocês estão jogando, vocês estão vestindo a camisa do São Paulo, porra. Vocês estão defendendo esse clube aqui, esse distintivo aqui. O mínimo que a gente espera é isso. E eu vou falar mais. Eles não são heróis. Isso é obrigação, gente. É obrigação. O jogador de futebol, hoje, que joga no São Paulo, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, é um privilegiado. É um privilegiado. Ele tem obrigação de ter dignidade, ele tem obrigação de ter vergonha na cara. É a profissão dele, é o trabalho dele. Ele representa 20 milhões de torcedores. Não é questão de ser herói, é questão de fazer o seu trabalho dignamente. É questão de exercer sua profissão de uma maneira digna. Ah, você pode ser limitado, você pode ser grosso, você pode ser... a gente também é. Na profissão da gente, muito provavelmente, você não é o supra-sumo da sua profissão. Eu não sou, nunca fui. Sempre fui mediano. Mas o esforço, a postura, isso é inegociável. Não dá pra negociar. E hoje o São Paulo teve. Então,
Eu tô feliz pra cacete com a vitória. Tô feliz porque ganhou do melhor time do Brasil, gente. O São Paulo ganhou hoje. De virada. Do time titular. Tomou mais sufoco do reserva do que tomou do titular. Um resultado que ninguém esperava. Eu não esperava. Quando aquele cara entrou, cara, chutou a bola pra fora aos 13 minutos lá, não lembro que foi o jogador do Flamengo, eu falei, meu Deus do céu, vai começar o pesadelo. Vai ser um inferno. E aí, quando acaba o jogo, você vê os caras reclamando do árbitro, porra. Então eu tô feliz pra caramba pela vitória, mas eu tô muito mais feliz pela postura. Porque quando esses caras mostram o que eles fizeram hoje, a postura, você pode cobrar deles amanhã. Você pode cobrar deles contra o Santos, porque eles já mostraram o que eles são capazes de fazer. Aquele time da Copa do Brasil, que alguns jogadores não estão mais aí, aquele time da Copa do Brasil mostrou o que eles eram capazes de fazer, ou não? Por isso que eu fiquei tão puto quando perdeu de 5 do Palmeiras, aquele mesmo time. Ué, tinha sido campeão da Copa do Brasil, por que não teve a dignidade para tomar de 5 do Palmeiras no Allianz Parque? Então esses caras, eles estão dando uma resposta pra gente e ao mesmo tempo estão se comprometendo que eles podem fazer. Pô, ganhou do Flamengo, vai tomar de 3 do Primavera? Desculpa, com todo respeito ao Primavera, não vai. A gente vai cobrar. Contra o Santos agora, vai lutar pra não cair no Paulista? Você acha que o time que jogou o segundo tempo que o São Paulo jogou vai lutar pra não cair no Paulista, se jogar todo jogo assim? Se jogasse contra o Mirassol assim, se jogasse contra o Palmeiras assim, contra o Corinthians assim, tava nessa situação, lutando pra não cair? Mesmo com o mesmo elenco, mesmos jogadores, falhando, errando, não acertando um passe, acertando um cruzamento, não tava lutando pra não cair. Por isso que eu falo, o elenco é ruim, não tem dinheiro, tá, beleza. Mas vergonha na cara é inegociável, gente, não dá pra negociar. Vamos lá, vamos para as notas. Acho que já fiz um resumo do jogo, né, para você. Deixa eu só dar o recado da GoCase para você, antes que eu esqueça. Agora vale a pena comprar uma canequinha do São Paulo para você, né? Para você se dar de presente uma canequinha do São Paulo, ou uma capinha, ou uma mochila, ou se não, para quem você gosta, um presente para quem você gosta, para você mesmo, e ainda mais hoje. Pô, eu acho que hoje valeria um presente, hein, para você mesmo. Você entrar no site da GoCase, tá no primeiro link da descrição, você entra lá, compra o presente para você nunca mais esquecer dessa vitória contra o Flamengo, uma vitória que ninguém esperava, e aí você usa o cupom GOLBAROLO, tá? E aqui tá, olha isso aqui que bacana, você pode fazer uma dessas, você pode personalizar. Deixa eu dar um outro recado para vocês importante. Amanhã é quinta, na sexta-feira a lojinha vai voltar, tem mais de 10 camisas do São Paulo que eu vou postar, acho que são umas 15 camisas. Todas de jogador, tá? Com nome, com pet, tem um monte de coisa legal. Então amanhã não, que eu tô separando ainda, passei pra molecada, eles estão fotografando. Na sexta-feira, a lojinha do Barolo no Instagram vai estar de volta com tênis também, blusa, um monte de coisa legal, tá? Então a lojinha sexta-feira, eu vou lembrar vocês amanhã, no vídeo da manhã, no QG Tricolor também, tá? E agradecer muito ao pessoal do Pix que tá mandando, eu não peguei aqui porque não teve Pix esse de ontem pra hoje, mas eu quero agradecer também, o nosso Pix tá aqui, se você quiser nos ajudar, colaborar, também está na descrição do vídeo. E o QG Tricolor, que está de canal novo, o link do canal do QG também está na descrição do vídeo, tá? Bom, o jogo acho que eu já fiz um resumo. O Flamengo melhor no primeiro tempo, o São Paulo equilibra, tenta alguma chance, jogando por uma bola, errando muito, toma o gol de um jeito besta lá, numa bobeira, uma tabela de futevôlei, de vôlei de praia, mas aí busca o empate no cruzamento do ex, o gol do Luciano, e depois vira com o gol do Danielzinho, que não fazia o gol desde que o Mirassol estava na Série B, que ele não fazia gol, fez o gol. O Flamengo não criou agora no final, a jogada no final, que o Rafael salvou, garantiu o resultado. Então o resultado justo, esse foi o jogo. Vamos para as notas de cada um. Bom, o Rafael, que eu já acabei de falar. Goleiro, não aumentou a nota dele para 8, tá? Para mim, não aumentou. Continua sendo um goleiro nota 6. Então, para mim, ele fez uma defesa importantíssima no final, que é simplesmente o que um goleiro de time grande tem que fazer. Milagre e garantir resultado. Goleiro de time grande é diferente de um goleiro de time pequeno justamente por causa disso. Um goleiro de time grande não toma 3 gols em 3 chutes, como aconteceu contra o Palmeiras, sendo o primeiro do jeito que ele tomou. Um goleiro de time grande não faz 5 defesas impossíveis, toma um gol e o time dele perde de 1-0. Essa é a diferença de um goleiro de time grande. Para mim, ele continua sendo um goleiro nota 6. E não é a atuação de hoje, não vai aumentar para 8, como a do Palmeiras não caiu para 3. Ele continua sendo um goleiro nota 6. Hoje, como a gente analisa jogo a jogo, hoje ele foi nota 10.
porque ele simplesmente garantiu o resultado. Na última bola do jogo, ele fez uma defesa que garantiu o resultado. E como tem alguns estrupícios, destrambelhados, que não entendem quando a gente fala que não tem nada pessoal contra o jogador, analisamos jogo a jogo a atuação de cada jogador, hoje, para minha alegria, o Rafael vai levar nota 10. Certo? Você concorda comigo? O Mike, pra mim, sofreu pra caramba com o Cebolinha no primeiro tempo. Não tem problema nenhum. O Cebolinha é um jogador experiente, rodado, tem muita qualidade, mas segurou as pontas. E pra mim, quando ele cai ali com cãibra, que ele não tava sentindo nada, com certeza, em vez dele sair rapidinho, ele caiu ali e segurou o jogo. Veio o jogador do Flamengo reclamar. Lembra que eu falei pra vocês? Quando o São Paulo se classificou para a final da Copinha, que eu falei, estava ganhando da Portuguesa, eu acho, que os jogadores ficaram segurando a bola 5 minutos na bandeirinha de escanteio, os moleques da base, e os profissionais não conseguiram fazer isso contra o Corinthians? Tá aí, ó. O Mike fez isso. Então, só por causa disso, ele já merecia levar a nota 8. Mas acho que a partida que ele fez foi razoável. A dupla de zaga, o trio, né, porque eu voltou com 3 zagueiros hoje, Arboleda, Alan Franco e Sabino, gente... Eu acho que o Arboleda e o Sabino, os 3, eles iam fazendo um bom jogo. Nada muito espetacular, mas vinham fazendo um bom jogo. Tirando alguns vacilos ali, com aquela entrada do jogador do Flamengo cara a cara com o Rafael. Mas no gol, o Sabino e o Arboleda, o posicionamento deles é... O Alan Franco nem aparece na foto. Mas, dentro da qualidade que eles têm, que a gente falou no vídeo contra o Palmeiras, a média é essa. Eles foram bem, acho que eles foram bem. E o São Paulo ganhou do Flamengo. Fez 2 gols e sofreu 1. Então nota 7 pros 3. Na minha opinião, nota 7 pros 3. O Enzo, além dele ter sido o cara brigador, que a gente sabe lá, que não se entrega, que briga, que corre, ele acertou um puta cruzamento. Eu não lembro de um cruzamento do Enzo. Eu não lembro de um cruzamento do lateral do São Paulo, assim, na cabeça de um jogador para fazer o gol. Eu não lembro. Então nota 8 pro Enzo também. O Bobadilla, pra mim, é um jogador fraco. Pra mim, o Bobadilla teve um lance, ele pega a bola, ele é destro. Ele pega a bola, vai chutar com o pé direito, aí ele dribla, ele vira o corpo pra chutar de esquerda. Aí chutou igual uma criança. Então, pra mim, foi um dos menos que merece destaque, foi o Bobadilla. Nota 6. O Marcos Antônio, o Danielzinho, o Marcos Antônio, ele não faz gol, né? Ele não tem gol, tem essa proposta. Aí o São Paulo pediu 155 milhões pro Flamengo. Eu acho que tá certo, tem que pedir mesmo. O Flamengo não tem dinheiro, não tá pagando os tubos aí pelo pau do Paquetá. Então, 155 milhões. E aí, se chegar essa proposta, eu venderia e pagaria o salário dos caras. O direito de marca tá atrasado há 4 meses para determinados jogadores. Mas ele fez, olha o primeiro gol, olha o passe que ele deu pro Enzo lá na esquerda. Olha a virada de bola que ele deu. É um cara que tem, dos poucos que tem qualidade nesse time. E começa a jogada que ele toca pro Luciano, que cruza, que o jogador do Flamengo deu uma sabinada lá e entregou a bola no pé do Danielzinho. Mas o Marcos Antônio, pra mim, foi importante hoje também, nota 8. O Danielzinho, pelo gol, nota 8. E é um cara que começou meio inseguro, errando alguns passes, mas foi fundamental também e fez o gol da vitória. Não fazia o gol desde que o Mirassol estava na Série B. Aí na frente, o Caleri teve uma partida apagada pra mim. Ah, mas é brigador. Tá, mas eu gostaria que ele jogasse mais bola, participasse mais. Ele não teve nenhuma finalização, ele não teve nenhuma chance de finalizar. Ele prende o zagueiro ali e tal, mas pra mim fez pouco o Caleri. Então nota 6 pra ele. E o Luciano hoje, pra você ver como são as coisas. O Luciano hoje perdeu um gol lá porque ele não tem pé direito, né, que tecnicamente ele é limitado. Ele não tem pé direito, foi cortar pro esquerdo, chutou, o zagueiro do Flamengo travou. Mas ele apareceu na hora que ele tem que aparecer. Na hora que ele tem que ser decisivo, é em jogo assim. Não é contra o Mirassol, contra o Velo Clube, é em jogo assim que ele tem que aparecer. Ele tem que chamar a responsabilidade. E ele chamou a responsabilidade, até depois do gol. Eu não teria tirado ele. Contra o Palmeiras ele foi 1000 vezes pior e o Crespo deixou ele em campo. Aliás, vamos falar do Crespo já já. Então, fez o gol, segurou a bola na frente, chamou a responsabilidade. Se não é pelo gol que ele fez só, mas se ele chama a responsabilidade todo jogo, hoje ele não teve piti, hoje ele não tomou cartão? Não tomou cartão, não me lembro se tomou, acho que não. Não deu piti, não se escondeu do jogo. Hoje ele chamou a responsabilidade, que é o que a gente pede para os jogadores do São Paulo mais experientes, os que têm mais nome. Eles têm obrigação de fazer, chamar a responsabilidade. E fez o gol de empate numa bela cabeçada, subiu com o zagueiro ali e cabeceou bem. Nota 8 pro Luciano também. Aí quem mais? Estou esquecendo alguém? Os caras que entraram... Aliás, eu queria entender por que o Crespo colocou o Lucas e o Pablo Maia aos 40 do segundo tempo. O time encaixadinho,
O Flamengo não tinha criado absolutamente nada e pra mim só criou essa chance no final porque o Lucas entrou mal e o Pablo Maia também entrou perdido, como sempre. Eu não entendi porque que ele fez essas substituições. A do Tapia eu até entendo, foi pra ganhar tempo e lá o Tapia ficar prendendo a bola como o Caleri tava fazendo na frente. Mas eu não consegui entender a entrada desses caras aí. O Lucas pra mim é ex-jogador, hoje mostrou mais uma vez que é um ex-jogador. O Pablo Maia depois que se lesionou nunca mais foi o mesmo. Esses caras eu vou deixar sem nota, Tapia também. E o Cedric que entrou também discreto, não vou deixar sem nota. E o Crespo eu só não entendi, porque de novo ele insistiu no mesmo erro que ele teve contra o Corinthians, de colocar o Pablo Maia, o São Paulo tomou o gol, quase que toma o gol de novo. Antes dessa substituição, o Flamengo não tinha criado absolutamente nada. Mas ganhou, é isso que dê moral pra ele, porque eu acho que ele tá com os dias contados, depois de tudo que aconteceu, mas que dê moral pra ele, que eu quero de verdade acreditar que a chegada do Rafinha e essa cobrança que ele deu, que eu já fui campeão com salário atrasado e precisa mudar a postura, que realmente tenha sido um dos motivos para o São Paulo ter tido esse jogo hoje, com dignidade, com vergonha na cara. E se... Porque assim, gente, você pode me chamar de ingênuo, você pode achar que eu tô iludido, mas eu acho que eu, como torcedor, eu não sei você, eu, como torcedor, eu procuro coisa pra me apegar. Senão, velho, é muito difícil você fazer o próximo jogo. É muito difícil acompanhar o São Paulo se você não se apegar em alguma esperança. O São Paulo ganhou do Flamengo hoje. Ganhou do Flamengo. Ah, é um milagre, nunca mais vai acontecer. Não interessa. Ganhou do Flamengo hoje. Teve dignidade, teve postura. O Casares não é mais o presidente. Um cara vitorioso chegou para assumir um papel no clube importante de fazer esse relacionamento da diretoria com os jogadores. O presidente está aí, tentando pagar o salário dos caras. Eu vou me apegar nisso, gente. Eu vou me apegar nisso. Porque se eu não me apegar nisso, na semana que vem eu não venho mais fazer. Vai ser duro acordar amanhã de manhã e falar, puta, entendeu? Eu vou me apegar. Desculpa, eu vou me apegar. Tô contente pra cacete porque ganhou. Amanhã eu vou sair com a camisa do Rafael, amanhã eu vou gravar vídeo com a camisa do Rafael, porque eu não tenho nada contra esses caras, torço desesperadamente por eles. Pra você ter uma ideia, eu vou mostrar pra você de quem é a camisa que eu tô usando hoje. Lembra dele? Lembra dele? Tá aqui, ó. Camisa do Lisieiro. Então, eu não tenho nada contra nenhum desses caras. Eu torço desesperadamente por todos eles. E hoje eu vou dormir feliz para um cacete, porque o São Paulo ganhou do melhor time do Brasil. Somos patrocinados pela KTO, meus amigos. Faça sua fezinha, se divirta com apostas esportivas. Quem apostou no São Paulo hoje deve ter ganho uma grana, hein? Porque, sinceramente, acho que pouca gente acreditava no São Paulo hoje. Tá aqui no primeiro comentário fixado. Faz que nem eu, aposta 5. Aí você perdeu. Aí amanhã você aposta no Bayern de Munique. Aí você recupera o seu 5. Não perde, não fica rico, não fica pobre, mas se diverte com apostas esportivas. Faz lá a sua continha na KTO, clica aqui embaixo, faz o seu cadastro. Aí você fala, pô, tô de bobeira aqui, também vai ter um joguinho aqui, vou apostar. E vai, 5. Ah, perdi. 5 no Bayern de Munique, 5 no Arsenal. Vai pegar um time mais fraco, aposta no Arsenal, recupera o seu 5. Se diverte com apostas esportivas. Faça como eu faço. Eu perco mais do que eu ganho. Mas quando eu quero recuperar o meu 5, eu jogo em time que eu sei que vai ganhar. Faça isso que eu tenho certeza que você vai se divertir com apostas esportivas. Nos encontramos amanhã. Peço para você se inscrever no canal, deixar o like, deixar seu comentário. Amanhã a gente volta. Eu vou postar o vídeo às 8. Amanhã não vai ter live ainda, mas vai começar a ter live nos dias pós-jogos do São Paulo. A gente vai fazer live das 8 às 8h30, às 8h30 entre o QG. Amanhã não. Amanhã entra vídeo normal, mas a partir de semana que vem, a partir já de domingo, depois do jogo contra o Santos, já vai ter live. Meu Deus do céu. Nos 2 canais. Meus amigos, acho que hoje merece uma cervejinha, hein? Hoje merecemos uma cervejinha. Fique com Deus. Obrigado pela sua parceria, pela sua companhia. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.